Boa noite! Sejam bem-vindas para a nossa live de segunda. Bora! Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Vamos chegando. Eu vou colocar aqui o tema da live. Para quem chegar, vou colocar aqui o tema da live. Lembra que semana passada eu não consegui colocar, né? Se você quer participar da consultoria gratuita, já manda aqui que daí depois a gente vai falar sobre um tema e logo em seguida eu vou chamar alguém. Tá bom? Quero te ajudar hoje. Começar a semana bem pra não ter treta aí na sua casa essa semana, hein, gente? Quero ver se eu consigo colocar. Eu não tô conseguindo colocar, você acredita? Bom. Eu consegui. Consegui! Coisa boa! Deu certo. Então vamos lá. Vamos chegando, vamos clicando no coração. Isso. Deu. Na live de hoje, eu quero falar sobre um tema que eu até anotei aqui. Que é um tema que muitas mães cometem esse erro, sabe? Eu também cometia. E como que eu sei, né, que essas mães cometem? Primeiro, porque eu cometia. Segundo, porque eu escuto vocês falando. Sempre que vocês vêm falar comigo, vocês falam assim: Michele, meu filho é muito inteligente. Mas... E aí vocês concluem. Então, o que eu comecei a perceber, gente? Que eu lembrei de mim lá atrás, né? Eu também fazia isso, eu também falava isso, tá? Assim, o João é muito inteligente, mas ele é muito preguiçoso também. Então, eu acabava falando assim, meu filho é muito inteligente, mas... Tá? Sejam bem-vindas, vão clicando no coração. Quem quiser participar da consultoria, manda um convite pra mim da live, que depois que eu abordar o tema, eu já vou chamar vocês, tá? Vou escolher alguém aqui. E aí, o que eu percebi, sabe? Eu percebi que muitas vezes a gente fala na melhor das intenções, porque a gente sabe que o nosso filho é sim inteligente. A gente sabe disso. Só que quando a gente tá falando isso, acontece um grande problema. E é sobre esse problema que eu quero falar com vocês hoje. Porque parece inofensiva essa fala, né? Parece inofensiva. A gente fala assim, meu filho é muito inteligente. Mas, toda vez que a gente coloca esse mas, gente, a gente tá dizendo o que a gente diz em seguida vai totalmente contra. É contrário ao que a gente acabou de falar. Então, se eu falar assim, meu filho... E o que eu ouço de vocês, tá? Michele, sabe o que acontece? Meu filho é muito inteligente, mas ele é muito preguiçoso. Ou então, meu filho é muito inteligente, mas ele não tem interesse nos estudos. Meu filho é muito inteligente, mas eu preciso sempre ficar falando pra ele estudar. Meu filho é muito inteligente, mas ele só quer jogar videogame. Então, é sempre assim. Sempre tem um mas. E aí, o que acontece, né? Quando a gente... Lembra que eu falo pra vocês não falarem que o filho de vocês é preguiçoso? Com esse mesmo sentido, eu vou falar pra vocês. Parem de ficar falando que o filho de vocês é inteligente. Como se ele não tivesse que fazer nada pra ter boas notas. Por quê? Se o seu filho é muito inteligente, o que acontece? Ele vai perder um trabalho ou outro, ele vai esquecer de fazer uma tarefa ou outra, mas ele vai tirar uma nota boa. Os professores vão falar pra ele, vão falar pra você assim, olha, mãe, seu filho conversa muito, seu filho levanta, seu filho atrapalha um pouco a aula, mas ele é bom, sabe? Quem já ouviu isso? Por quê? O filho não precisa de dedicação, o filho não precisa de esforço. Ele só ouve a professora ali, ele já tá ligado no que é pra fazer, ele já sabe, ele já faz, ele já termina e já vai conversar.
Então, quando acontece isso, e aí quando você fala assim, ó, meu filho é muito inteligente, mas dá aquela sensação de que, meu filho é inteligente, mas ele não faz, ele é preguiçoso. Meu filho é inteligente, mas ele não tem interesse nos estudos. Então, eu quero que vocês guardem essa frase, sabe? Que é assim, ó, a disciplina e a constância, elas vencem o talento e a inteligência. E vocês sabem disso, porque quando vocês vêm falar comigo no direct ou no WhatsApp, quando vocês querem, né, uma consultoria, entender mais como eu posso ajudar vocês, o que vocês me falam? Meu filho é muito inteligente, mas é preguiçoso, mas é não sei o que, mas é isso, mas é aquilo. Porque vocês sabem que a inteligência sozinha não adianta. Porque se adiantasse, vocês não estariam brigando por causa do estudo na sua casa. Se adiantasse, teu filho tiraria uma nota boa, seu filho iria estar aprendendo, apesar de não entregar um trabalho ou outro. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Então, quando você faz isso, você confunde a cabeça dele. Porque se ele é muito inteligente, quem é muito inteligente não precisa fazer muito esforço. Então, ao invés de você fazer um elogio a algo que ele não tem esforço nenhum, né? Quem é muito inteligente não tem esforço para aprender. A pessoa ouviu, aprendeu. Tá? Então, eu quero que vocês comecem a elogiar a dedicação do filho de vocês. Elogiem o esforço do filho de vocês. Aí, o que ele vai fazer? Ele começa a se dedicar mais. Ele começa a se esforçar mais. Eu quero que vocês comecem a elogiar, ou melhor, valorizar o que ele fez no dia. Então, se ele tinha várias atividades para fazer, mas ele fez... Michele, mas ele não fez todas, ele fez uma apenas. Ok, mas ele fez uma antes, ele não fazia nenhuma. Então, valorize essa uma que ele fez. Quando você valoriza, quando você elogia esforço e dedicação, você está valorizando, elogiando o processo de aprendizagem. Porque no processo de aprendizagem a gente precisa de quê? Dedicação, esforço, organização, planejamento. A gente não basta só isso, tudo isso, tá, gente? Não basta só ser inteligente, tá? Então, quando você elogia a inteligência do seu filho, dá a impressão pra ele de que ele não precisa fazer nada. Porque o que ele faz pra ser inteligente? Nada, na maioria das vezes. E muitas vezes você fala isso pra ele. Filho, você é inteligente, mas você é preguiçoso, você é inteligente, mais isso, você é inteligente, mais aquilo. Aí ele fica assim, tá, mas se eu sou inteligente, por que eu tenho que ficar estudando? Por que minha mãe briga comigo por causa do estudo? Por que eu não tiro nota boa? E por isso, muitas vezes, gente, que eu ouço o estudante falar assim, ó. Quando eu falo assim, gente, qual que é a dificuldade que você tem? Tem alguém na tua sala? Tem alguém na sua sala que é bom nisso, que você tem dificuldade? E aí ele fala assim, tem o meu amigo lá, fulano, o Joãozinho. Aí ele fala assim, então tá, o que o Joãozinho faz pra ele ser bom nisso que você tá precisando melhorar? Sabe o que é, Michele? É que ele é muito inteligente. Dá a sensação de que ele não precisa fazer nada. Que aquele amigo que ele tem não faz nada pra ser inteligente. E aí quando você fala assim, filho, você é muito inteligente, mas você não faz tarefa. Você é muito inteligente, mas eu tenho que ficar mandando você lembrar de trabalho. Você é muito inteligente, mas não sei o quê. Aí ele fica com aquela sensação de que ele não precisa fazer nada, ele é muito inteligente, só que ele também não entende o porquê que não tá dando certo ali pra ele, porquê que tem briga, porquê que ele esquece, porquê que ele tira nota baixa. Então elogiem o processo, tá? O processo é dedicação, esforço, valorizem os pequenos avanços. Dessa forma, o seu filho vai fazer o quê? Ele vai começar a sentir que ele pode avançar mais. Porque você está elogiando o processo. Filho, parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu esforço. A gente tem
tem assim um olhar para quem é esforçado, como se a pessoa que é esforçada, ela fosse menor do que a pessoa que é inteligente. E não é assim, tá? Então, valorizem o processo, valorizem o esforço, valorizem a dedicação do filho de vocês. Porque se o seu filho fosse toda essa inteligência que vocês sempre vêm aqui e falam pra mim, Michelle, minha filha é inteligente, mas você tá vendo que só inteligência não tá tendo resultado. Ele precisa de organização, planejamento, ele precisa de estratégia, ele precisa de processos. Ele precisa de tempo ao tempo, ele precisa de esforço. Ele precisa de constância. Então valorizem isso que ele precisa, porque é isso que vai fazer com que ele melhore, tá? E não só a inteligência. Então guardem essa frase. A constância e a disciplina superam o talento e a inteligência. Porque a pessoa que ela é inteligente, que ela não é esforçada, que ela não se dedica, o esforçado passa ela. Tá? Quantas pessoas vocês não veem? Agora vamos falar na vida adulta, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que são muito inteligentes, que às vezes elas nem ganham tanto assim, às vezes elas nem trabalham, nem têm um emprego tão assim, que as pessoas olham e falam, nossa, isso aí precisava ser muito inteligente para ser. Não. Gente, eu tenho várias pessoas da minha sala no ensino médio, que eu vi eles eram muito melhores que eu. Eu sempre fui muito esforçada, muito dedicada. E eu via, assim, pessoas muito mais inteligentes que eu, que hoje trabalham em coisas que você não precisa ser muito inteligente assim pra você trabalhar, tá? Então, é só vocês olharem. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, antes da consultoria. Hoje eu quero testar. Hoje é a primeira live que a gente vai fazer com consultoria gratuita. Quem quiser participar, fala eu aqui pra mim. Ou me manda, se você souber, né? Você me chama aqui que eu te aceito, tá? Como que vai ser? Você vai me contar uma situação que você quer resolver e eu vou te dar uma orientação. Por que a gente faz isso na live? Por que a gente vai fazer isso na live? Porque dessa forma a gente consegue ajudar mais pessoas. E você também que tá aí assistindo, você vai ver, nossa, eu pensava que isso acontecia só na minha casa. E não é. Tá? Então eu quero que você ou coloca eu aqui no comentário, ou se você souber, você me chama aqui. Tá bom? Me convida aqui na live daí. Porque eu quero resolver esse problema pra você. Essa semana não vai ter briga por causa de estudo na sua casa. Se ninguém me chamar, a gente encerra a live sem consultoria gratuita, tá? Sem consultoria gratuita. Então vamos lá. Ou vocês me chamem aqui no comentário, ou me chama aqui pra convidar. E aí eu vou te dar uma orientação. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, também pode me mandar. Que aí eu já respondo vocês. E o tema de hoje da live era justamente esse. Bem pontual, para que a gente conseguisse fazer a consultoria também de forma mais rápida, tá? Falar sobre os elogios, falar sobre valorizar o processo, valorizar o esforço, valorizar a dedicação do seu filho. Combinado? Ó, eu vou esperar mais 1 minuto. Se ninguém me mandar, se você quiser que eu te ajude a resolver um problema aí no estudo do seu filho, manda eu. Se ninguém mandar, daqui 1 minutinho, 2, eu já vou encerrar a live. Combinado? Hoje a gente tá testando essa consultoria gratuita aí. Bora! Vamos que vamos! Ou manda eu, ou me chama aqui, convida pra live. Que aí eu te chamo e a gente já resolve uma treta aí da sua casa.
Aqui, isso. Aqui, deixa eu ver. Quando vem resultados, mas achamos que é preciso estratégia para aprender, não para ter resultados. Tá. Como que a gente sabe? Hoje eu fiz um post sobre qualidade e quantidade. Como que a gente sabe que o filho tá tendo qualidade no estudo? É só pela nota? Qualidade no estudo, gente, são estratégias de estudo mais eficiente, tá? O que eu sempre avalio quando a gente vê qualidade no estudo para ver se precisa de novas estratégias ou não? Quando o estudante é bom, é muito mais difícil ele querer mudar o jeito que ele estuda. Porque o que ele tá fazendo tá trazendo nota boa. Então, às vezes, ele tá lá fazendo vários resumos. No workshop, teve uma menina que ela falou bem assim, gente. Ela falou bem assim, que ela faz resumos de 10 páginas. Você pensa, como que essa menina vai revisar depois 10 páginas de resumo? E coisa mais linda, daí ela tava contando pra gente que o resumo dela fica muito bom. E que, tipo, uma semana antes da prova, os amigos da sala mandam mensagem pra ela, tipo, oi fulana, tudo bem? Você fez o resumo da prova tal? Aí ela falou, nessa maior cara de pau, eles me mandam, eles nem falam comigo na sala e me mandam. Então ela falou que ela gastava, gente, em torno de 2h30 pra fazer o resumo. Você acha que isso é eficiente? Não é. Só que ela tem boas notas. Claro que ela tava lá no workshop, ela tava querendo aprender. Só que muitas vezes o seu filho tá lá fazendo resumo, gastando um tempão, e ele tá achando que ele tá arrasando. Por quê? Todo mundo na sala tá chamando ele, falando, ai, presta teu resumo, passa pra mim, tira uma foto. E não adianta negar. A gente, eles querem ser populares, né? Eles querem que as pessoas olhem, que os amigos olhem e falem, nossa, que resumo maravilhoso. Nossa, que resumo mais lindo. Não sei o quê. Entendeu? E aí, o que a gente precisa saber? Como que a gente sabe? Só pela nota? Não. Então, a gente precisa fazer o quê? Olhar além da nota. Tá? Quanto tempo essa pessoa tá estudando? Segundo, né? Como essa pessoa tá estudando? Terceiro, além da nota. Como que eu sei, Michelle, além da nota? Se o seu filho fizer a mesma prova depois de 15 dias, ele tira a mesma nota? Se ele tirar a mesma nota, ele tá aprendendo. E a maioria dos estudantes que eu converso, gente, eles não tiram a mesma nota. Por que os estudantes que eu atendo do terceiro sofrem tanto? Ficam desesperados do terceiro do ensino médio. Eu falo pra eles, mas vocês já aprenderam isso no primeiro e no segundo, já aprenderam no fundamental, agora é uma revisão zona, como que você não sabe isso daqui? Porque estudava com ilusão de competência. Porque estudava pra tirar nota, tá? Aqui, sim, é essa a justificativa. Agora nem resumo, só estuda pra prova e tira nota. Estudou pra prova no dia anterior, vai tirar a nota. E você pode ficar tranquilo. Eu acredito que seria interessante uma estratégia para aproveitar o tempo, verificar necessidades e convencer um atendimento com você. Estratégia de estudo. Né? Teria que ter estratégia de estudo. Estratégia eficiente de estudo, gente, é estudar com mais qualidade em menos tempo. Tá? É isso aí. Agora, vai convencer aluno bom que o resumão dele não dá resultado. Aluno bom. Tô falando aluno que estuda um dia antes da prova, não. Quem estuda um dia antes da prova é aluninho mediano ali, que sabe que vai tirar uma nota boa depois. Tá? Certo? Aluno bom, aqui, ó, aceitar que ela precisa de orientação. O que acontece? É isso que eu tô explicando pra vocês. Aluno bom geralmente não vai aceitar, tá? Ou vai
aceitar quando a escola exige muito. Por exemplo, eu atendo a maioria dos estudantes que estão no meu escritório, que vão, né, no atendimento presencial, são bons alunos. Só que chegaram no ensino médio, estão no 3º ano, e assim, tá insustentável para eles estudar do jeito que eles estavam estudando antes, porque eles têm aula manhã e tarde, eles fazem provas aos sábados. Então, assim, eles não têm vida, né? Porque eles estudam muito, tá? Agora, o que faz com que um aluno bom perceba que ele precisa melhorar as estratégias de estudo? Ou ele ficar apertado ali com nota, ou lá na frente, quando ele fizer um vestibular, ele não passar. É isso que vai fazer. Porque lá na frente, só que aí a gente corre o risco daquilo que eu falo pra vocês, que eu acabei de falar pra vocês, sobre elogiar a inteligência, né? Se a gente elogia a inteligência, o aluno que é bom, o que acontece? Ele chega lá no final, vai passar no vestibular, acaba fazendo o vestibular e não passa. Esse aluno, ele questiona o quê? O método de estudo, ou ele questiona a si mesmo? Porque se ele sempre tirou nota boa, né, sempre estudou ali do jeito dele, foi estudioso, tirou nota boa, e todo mundo falou que ele era inteligente, quando ele vai fazer um vestibular e ele não passa, aí o que acontece? Ele não questiona, o método que eu estudo realmente é um método muito antigo, ultrapassado, vou estudar de um jeito diferente para fazer novamente o vestibular. Não, ele não pensa isso. Ele pensa assim, ó, o problema sou eu. Porque como que eu sou muito inteligente e eu não passei? Como que eu sou muito inteligente? Eu só tirava nota boa e agora eu não passei. Tá? Então precisa ver isso também. Para bons alunos é só assim. Ou eles criam a consciência de que eles precisam de novas estratégias mais eficientes de estudo, ou então eles só vão saber que eles precisam mudar lá na hora do vestibular. Bom aluno é assim, gente. Não adianta eu fantasiar pra vocês, não, vamos conscientizar. Não vai. Aluno bom que tá tirando nota boa, ele não quer saber de novas estratégias de estudo. Porque o que tá dando certo é meio que assim, ó, time que tá jogando bem, tá dando certo, a gente não muda, tá? E eu vou falar pra você, resumão enorme, estudar antes da prova funciona, tá? Funciona. A gente tem a curva do esquecimento que mostra isso pra gente. Só que depois de um tempo, depois de 15 dias mais ou menos, ele já não lembra de mais nada. E aí o que acontece? Quem tá lá no ensino médio, por exemplo, precisa reestudar o conteúdo. Porque ele já viu aquele conteúdo, só que ele precisa reestudar, porque ele esqueceu. Tá bom? Então seria mais ou menos isso. Se tiver alguém que quer participar da consultoria gratuita, coloca eu, senão a gente já vai encerrar. Se tiver alguma pergunta também pode mandar. Esqueci de pegar água hoje. Aqui. Michelle Rosa Design. Ah, então é com a Michelle que a gente vai conversar. Ó, qual que é o intuito da... Eu vou te chamar. Eu não sei se você consegue me chamar. Michelle, se você conseguir me chamar, eu te aceito. Se não, eu dou um jeito aqui de chamar você, tá? Já se prepara aí. Gente, qual que é o intuito da consultoria gratuita? É eu resolver um problema pra você, pra não ter briga essa semana. Eu não quero você brigando essa semana por causa de estudo, tá? E aí, o pessoal que assiste aqui a live vai entendendo como tá ali. E aí, você também, às vezes, é uma coisa que tá acontecendo na sua casa. E aí, você já aproveita pra resolver também. Deixa eu ver se eu consigo chamar você aqui. Tcharam, vamos ver. Consegui te convidar. Vamos ver. Acho que você tem que aceitar. Deu certo, será? Te chamei. Oi! Olá! Linda! Minha xará! Obrigada por me aceitar.
Que bom, que bom, que bom. Nossa primeira live de consultoria entre as duas Michelles, então. Verdade. Prazer te conhecer, falar com Prazer. você. Prazer. Vamos lá, quero resolver aí. Me conta, o que Vou você te, tá con... passando? Vou te Primeiro contar. conta pra gente seu nome, o nome do seu filho, a idade dele e um problema que você tem aí que a gente vai resolver. Tá. Ó, meu nome é Michele e o Leonardo tem 11 anos, tá na sexta série. E o Leonardo, filha, não segue rotina, já fiz cronograma, já fiz de tudo que eu podia. Não adianta, não Uhum. vai. Uma experiência muito breve que aconteceu foi hoje. Veja, hoje ele Tá fresco? tá fresco, fresquinho para vocês. Fresquinha. Me Nossa, conta, Mi, vai. o que aconteceu? Ele já, 2 meses, já tinha sido avisado que ele ia ter uma prova e ele precisava ler um livro, né? Um livrinho de 24 páginas. Comprei o livro, sabia que a prova ia ser no dia 30 do 5. Falei, filho, tá aqui o livro. Tem um filme também, mas a mamãe indica você ler o livro é maravilhoso. Não, mamãe, confia em mim, confia em mim. Uhum. Esse confia em mim. E eu tô lá. Falei, meu Deus, eu não vou falar, não vou cobrar, não vou gritar. E eu tô lá, filho, tá lendo o livro? Mãe, confia em mim. Mãe, confia em mim. A prova foi Gente, hoje. alguém já passou por isso? A prova foi hoje, Michele. E eu fiquei bem triste, mas eu não briguei, não falei nada. E aí, filho, o que você tirou na prova? 2. Uhum. Valia quanto? 10? Valia 10. E eu fiquei, Uhum. falei, tá bom, filho, então é as consequências, né? Mamãe avisou, mamãe conversou, tentei te ajudar, o livro tava aqui. Não leu o livro. Uhum. É difícil. Tá. O que que acontece? Ele tem 11 anos, né? Então, ele... Como que a gente, que é adulto, a gente entende, né? Ah, eu tenho um livro de 24 páginas para ler e a minha prova é daqui 20 dias. Então, eu vou dividir esse livro aí, vou ler eu quero ler em uma semana. Então, eu vou dividir ele e eu vou ler um pouquinho a cada dia. É tão óbvio pra gente, né? O que precisa fazer. Tão óbvio. Mas a nossa cabeça é a nossa cabeça de adulto, né? Então, quando ele fala assim pra você, mãe, confia em mim. Deixa comigo que esse livro vai ser lido. A gente tem algumas hipóteses. Primeiro, são poucas páginas. Então ele pensa assim: não, 2 dias antes eu vou ler. Pode ficar tranquila, mãe. Isso aí, vou ler, deixa comigo. Outra coisa, ele não tem capacidade ainda de planejamento. É por isso, Mi, que a gente precisa ajudar eles a se planejarem, sabe? O que eu sempre falo aqui é: a gente não vai ensinar o filho a estudar, né? A não ser que faça homeschooling, e aí você fez essa opção, né? Você vai ali ser a professora dele. Mas fora isso, você não vai ensinar o seu filho a estudar. Você não vai sentar com ele fazer as atividades. Porque o seu papel é de ajudar ele no planejamento, na organização, porque ele não tem capacidade ainda. Só que ele acha que ele tem. Ele acha que ele dá conta. Que vai dar E tudo ele não certo. tá. Vai dar tudo certo. Pô, 24 páginas, velho. Nossa, isso aqui vai ser muito rápido. Só que o que acontece? Os dias vão passando, e ele, quando vê, ele percebe que chegou o dia da prova. E aí ele fica decepcionado com ele mesmo. Foi Porque ele isso não mesmo. faz de propósito. Foi. Você sentiu isso? Chorou. Uhum. Falou que ficou com vergonha, que foi a nota mais baixa da sala. Falei, meu amor, mas a mamãe já não tinha conversado. Uhum. Por quê? Porque ele não faz de caso pensado. Sabe o que eu falo, Mi? Que quando, né, o meu filho deu problema na escola, que eu fui chamado na escola e tudo mais, eu vi aquilo ali como parecia assim, ó, parece que faz de propósito. Porque não é possível, eu tô falando e não muda.
parecia que era pessoal, assim, sabe? Pra mim. Sim, hoje eu falei, meu filho, em nome de Jesus, eu não tô falando com as paredes, não. Tô falando com o sofá. Uhum. Aí o que que eu vou te orientar? Quando ele tiver uma prova de livro, qual que é o nosso foco? Ele lê o livro, tá? Ah, não deu tempo de ler o livro. Aí que nem você falou, você já sabia que tinha um filme, né? Mas ali, 24 páginas era pouquinho, ele conseguiria ler em uma semana antes da prova. Então, o que que você pode fazer da próxima vez, tá? Ó, as mães, já fiquem atentas para vocês já pegarem isso daí para vocês também. Que é, se você é a pessoa, o adulto responsável por ajudar ele a se organizar e a se planejar, o que você pode fazer por ele é dar um passo a passo para ele ler todos os dias. Então, tem 24 páginas, tinha 20 dias. Quantas páginas ele vai ler por dia? Você pode perguntar, não precisa você decidir para ele, não. Tá? Porque às vezes você vai decidir assim para ele. Filho, você vai... aqui, ó, vamos dividir, você vai ler 3 vezes, 3 páginas por dia, e aí vai ficar, você vai terminar antes até aqui, ó. Tá vendo, filho? O filho, aham, tá só concordando. Se fizer isso, ele não vai ler. Agora, quando você fala assim, ó, filho, eu vou te ajudar a planejar. Que nem agora aconteceu essa situação. É o melhor momento para você falar com ele. É, agora eu tô aqui, ó. Falei, não, eu tenho que participar dessa live. Arrasou. Aí, você vai falar assim, ó, filho, o que que a gente vai fazer para a próxima vez? Porque agora não adianta mais, já aconteceu. Não adianta passar o sermão. Né? Não adianta. Porque vocês só vão se estressar, ele vai se culpar, vai se sentir mal, vai achar que ele não é capaz e isso só piora mais pra frente, tá? Exato. Então, o que que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, filho, eu tava pensando aqui, porque você tava pensando, isso aí é uma coisa que você tava pensando, tá? Não caiu do céu, assim, não, eu tava pensando, isso aqui é um assunto importante pra gente. Eu tava pensando aqui, e a próxima vez que você tiver uma leitura de livro, como a primeira vez eu confiei em você, você vai mostrar pra ele, ó, eu confiei em você e não deu certo. Agora eu vou interceder ali, eu vou intervir nisso aqui, tá? Só que eu quero que você participe comigo. Da próxima vez, a gente vai dividir por dia uma quantidade de páginas. Então, por exemplo, eram 24 páginas, a gente poderia ler na semana da prova, né? Ou uma semana antes da prova. Você poderia ler ali 3 páginas por dia. 4 páginas por dia. Ou então, quantas páginas você achar ali que deve. O que que você acha dessa ideia de eu te ajudar com planejamento de assim, nem que seja uma página por dia, filho. Mas você pegar o livro e ler, se comprometer, o que que você acha? Aí, o que que ele vai falar? Ele vai se comprometer. Porque hoje ele tá sentindo que ele precisa. Sabe? Por isso, Mi, que a gente precisa deixar o filho errar pequeno. Porque às vezes a mãe quer falar assim, não, a mãe vai ler com você então, filho, que daí a mãe já te ajuda. Aí ele não presta atenção na leitura, ele não lê. E você fica se estressando ali com ele, porque você tá lendo pra ele, você tá dispondo do seu tempo pra ele, e ele dá a sensação que ele não tá nem aí. Sim, sim. Né? E aí agora, quando já aconteceu, você já confiou nele, já deu ruim. Então ele tá assim, ó, nossa, minha mãe confiou em mim, por que que eu fiz isso? Como que eu pude esquecer? Como que eu não lembrei? Então ele tá se sentindo mal. Agora você vem pra ajudar. Aí ele começa a achar, olhar pra você, ele muda o olhar pra você. Você não é a chata. E dia 12 tem outra. Dia 12 tem outra prova. Vai ser legal isso, essa ideia. Uhum. E tem livro, e é de livro também? Não, porque que acontece? Tem uma prova semanal, que é a do livro. Agora vai vir a prova do mês. Depois tem uma integrada, que é um provão que vale mais nota. Então ele falou, você vai ver, mamãe, você vai ver, na próxima prova eu vou bem, que vai ser dia 16. Isso. Ó, só pelo jeitinho dele, só pela fala dele, eu já consigo meio que traçar um perfil ali pra ele, sabe? Isso é importante também, a gente saber qual é o comportamento que ele tem. Sim. E tem um perfil, que é aquele perfil que ele não acontece algo ruim, ele pensa assim, não, mas na próxima vai dar tudo certo. É ele. E se acontece algo bom, ele também não comemora muito,
não, sabe? Ele tipo, tá bom, beleza e tal, né? Mas ele fica ali na dele. Só que ele não tem aquele senso de urgência pra melhorar, sabe? Tranquilo, Michelle. Fala que ele espera o mundo acabar embarrando pra Exato, ficar escurado. exato. Então, o que que acontece? A gente sabendo disso, eu tô fazendo por cima, tá? Só pelas falhinhas que você tá me Tá? contando Não, aqui, eu tô adorando, sim. tá? Então a gente já sabe, o senso de urgência para mudança, tu vai ter. Você que precisa dar uma acelerada nele. Só que se você acelera muito, ele também fica meio em pânico, assim, tá? Então você agora, hoje é o melhor dia para você conversar com ele e para você já falar para ele, ó, a gente vai traçar essa estratégia para a próxima prova que tiver livre. O que que Tá. você acha? Sempre pergunta para ele no final. Aí ele Sim. vai falar: "Eu acho bom, mãe. Vai ser muito bom." Você vai ver que ele vai concordar com você. E aí no Ótimo. dia que chegar o livro, você vai sentar com ele e vocês vão ver a primeira coisa, quantas páginas tem o livro e para quando é. Tá. E aí você vai fazer as contas ali com ele, ó, filho, se a gente for dividir igualmente, vai dar 3 páginas por dia, vai dar 5 páginas. O que que você acha? Ou então você pode começar com quantas páginas você gostaria de começar? Porque às vezes eles falam assim, com 2. Aí você fala, 2 é muito pouco. Mas é melhor 2 do que nenhuma. Michelle, você me conhece muito. É melhor 2 do que nenhuma. Então tá bom, filho. Vai ser 2 aqui no começo. E aí no outro dia você vai ler quantas? No outro dia eu vou ler 3. E aí você vai planejando com ele. Porque esse planejamento ele não tem capacidade ainda. Ele acha que ele tem. Mas ele não tem. Porque se ele tivesse, ele tinha dado conta de ler o livro. Nossa. Tá? Então, e aí você senta com ele. Por que que eu falo pra você falar já hoje? Porque no dia que chegar, você vai lembrar ele. Lembra que a gente tinha combinado que eu ia te ajudar com isso daqui? Isso, lembra da nossa conversa? Certo. Aham. Não vai ser assim, ai, mãe, nossa, não precisa. Porque esquece, tá? Do mesmo jeito que esquece os dias bons, também esquece os dias ruins, Sim. né? Então é Exato. bom que daí você conversa com ele hoje, ele vai concordar com você depois, você me conta se ele concordou ou não, se ele falou que quer ajuda ou não. Ele vai concordar com você, e aí quando chegar o livro, você vai falar, filho, vamos sentar aqui e a gente vai planejar quantas páginas a gente vai ler por dia. Se ele falar 1, se ele falar 2, se ele falar 3, o importante é ele ler. Tá bom. Tá? E eu já vou te passar mais uma estratégia. Depois que ele lê, ele vai lá ler o livrinho dele, e aí você vai falar assim pra ele, filho, conta pra mim o que valeu a pena, o que você tem, o que foi importante que você leu dessa página hoje. Vamos dizer que ele escolheu 2 páginas. Dessas 2 páginas, o que foi mais importante? Ele vai te falar, foi importante isso e isso. Mas ele vai falar uma coisa só. Mas tá bom, tudo bem. Tá Ele ótimo. já tá dando um comando pro cérebro dele, de tipo, isso aqui é importante. Sim. Isso aqui eu tenho que lembrar. Porque no outro dia ele vai ler de novo, depois de novo, depois de novo. Tá? Ai, maravilha. Combinado? Vem morar aqui. Ai, E meu valeu a esposo, pena, amiga. e meu esposo, você tinha que ter lido com ele esse livro. Eu falei, amor, eu não posso. Eu fiz isso muitas vezes, não deu certo. Quantas Sim. vezes eu não li com ele? Quando eu olhei pro lado, eu tava dormindo. Desaforo, né? Nossa. Desaforo. Ai, Michelle, obrigada. Obrigada. Valeu a pena, amiga? Gostou? Eu amei, obrigada. Você sempre, sempre nos ajudando. Muito obrigada, viu? Que bom, me muito Deus feliz, continue viu? te abençoando. Amém. Que bom que você entrou, participou. Eu espero que todo mundo que esteja aqui na live, que tenha passado por alguma coisa parecida com você, também tenha conseguido aí pegar, né? Essa estratégia para usar aí durante a semana. Com certeza. Muito obrigada. Ganhei a noite. Que bom, muito feliz de te conhecer, viu? Prazer. Um beijo. E aí, gente, gostaram da consultoria de hoje? Hoje foi nossa primeira live de consultoria, adorei. Na próxima semana a gente vai ter mais. E entrem na live, participem. Quem sabe da próxima vez vai ser você.
Vou abrir uma caixinha de perguntas, daí você me conta lá o que você achou, se você gostou, se te ajudou. Um beijo pra vocês, boa semana. A gente se fala.